E aí, turma, tudo beleza com vocês? Tô aqui, Jotão Rodrigues, com a turma do Elfos. Hoje eu queria falar um pouco sobre viagens longas. É cansativo ou não é cansativo? Turma, é o seguinte, nós temos um grupo do WhatsApp, né? Amigos Motofilmadores. E é uma galera que tem gosto em comum em relação à moto, em relação a filmagens. E a gente montou esse grupo, foi ideia até do Tom, do canal Tom na Área. E eu não sei exatamente quantas pessoas tem, cara. Eu acredito que tem aí umas 20 pessoas no grupo. Não sei, o Tom vai saber direitinho, ele vai botar aqui nos comentários. Mas é o seguinte, um colega nosso lá, o Torre, vocês já devem ter visto o vídeo dele aqui. Ele está iniciando nessa vida de motofilmador. E o Torre ainda não conseguiu comprar a moto dele. Tá louco para comprar moto, mas ainda não conseguiu. E ele fez uma pergunta ao Tom. O Tom acabou de fazer uma viagem lá pro sul, terra dele, tem parentes lá também. Dá uma olhada lá nos vídeos dele, cara, muito legal, vocês vão gostar. E quem está interessado em fazer viagem pro sul, vocês vão tirar muitas dicas. Pode ver, porque ao contrário do meu, o Tom é muito preocupado em dar detalhes, né, sobre a viagem, consumo de gasolina, preço de gasolina, quanto gastou disso, quanto gastou daquilo. Eu acho que gasto e tanto gasto com consumo, né, com combustível, assim como estadia e tudo mais, eu acho que é algo muito pessoal, então eu não coloco aqui no meu canal, mas acho que o Tom está muito certo em colocar no canal dele, porque tem aquelas pessoas que querem saber como é, né? Eu não coloco porque eu acho que combustível você vai botar onde você, no posto que você tem mais confiança, então de repente você não vai necessariamente procurar o combustível mais barato. Estadia também, né? Vai depender do que o nosso bolso aponta pra gente. Então eu não entro muito nesses detalhes. Mas como eu sei que tem uma gama de pessoas interessadas, e eu sei que o Tom também curte fazer esse tipo de filme, dar esses detalhes, eu acho que vale a pena você dar uma olhada lá, tá? Bom, uma pausa para essa paisagem maravilhosa aqui de Friburgo. Esse talvez seja um dos trechos mais bonitos de se ver. Bom, mas é assim, a pergunta do Torre era a seguinte: é cansativo fazer viagem longa? Cansa muito, a gente chega dolorido, é bom, é ruim, como é que é? Né? Eu acho que é a curiosidade de muitas pessoas, ou pelo menos de quase todo mundo, que ainda não fez uma viagem relativamente longa, né? O que é que eu chamo de longa? Sei lá, pelo menos uns 400 quilômetros, vamos colocar assim. Então, como é de costume, né, cara, às vezes a gente lança algumas polêmicas lá, algumas perguntas lá no grupo. Exatamente nesse sentido, como é, né? Como é pra você? É cansativo, não é cansativo? E aí eu tava dando a minha opinião, e a minha opinião vai em cima da experiência que eu tive sozinho e da experiência que eu tive com garupa, tá? A primeira viagem que eu fiz longa foi para Ipanema, 400 e poucos quilômetros. Quem tá aqui no canal há muito tempo com certeza acompanhou. E na época eu tava com um banco comum, um banco original da Teneré. Cara, só que assim, eu acho que por ser minha primeira filmagem, putz, eu achei fantástico, cara. Eu te confesso que a última coisa que eu senti dor foi minha bunda. Mas em compensação, o grupo tem o seguinte hábito: a gente anda por 2 horas aproximadamente e para. Anda por 2 horas e para. Então quando você começa a achar que vai sentir alguma dor, algum desconforto, você parou, pronto, aquele desconforto sumiu, sacou? Então acaba sendo confortável você fazer viagens. Então eu adotei que fazer viagens longas parando a cada 2 horas é o ideal. Quando eu comecei a andar com a minha esposa, foi interessante, porque a minha esposa não aguentava ficar 2 minutos na moto comigo. 2 minutos é exagero, né? Mas uns 15 minutinhos ela já estava reclamando que estava com a bunda dormente, estava dolorido, coisa e tal. Se vocês olharem uma viagem que eu fiz para Santo Antônio de Pádua, vocês vão ver que foi 180 quilômetros. Nós paramos 1h20 depois, eu acho, e depois paramos lá, que dava mais ou menos isso, umas 3 horas de viagem. E cara, ela chegou quebrada lá, sabe? E agora ela foi comigo em Ipanema, 400 e poucos quilômetros, a gente levou 6 horas de viagem, e ela chegou numa boa lá. Por quê? Eu fui acostumando ela aos poucos, né? Fui para Santo Antônio, que tinha 180, depois a gente foi para Ouro Preto, que tinha 300 e pouco, e agora a gente foi para Ipanema, 400 e pouco. E em todas as viagens a gente não andou mais do que 2 horas. Para não dizer que não,
quando nós voltamos de Ouro Preto, a última parada a gente deveria ter, dava mais ou menos aí umas 3 horas e meia, quase 4 horas de viagem. A gente deveria ter parado. Só que ela, na pressa de voltar, ela mesma incentivou, vamos embora, vamos continuar andando. Resultado, ela chegou em casa quebrada, cara. Sabe por quê? Porque a gente deixou de fazer aquela paradinha obrigatória depois de 2 horas de viagem. Então, pra mim, se conformou o quê? 2 horas é o ponto ideal. Entendeu? Nem mais nem menos. Agora, claro, né? Cada um tem uma opinião. Por exemplo, tem um colega que ele foi quase numa tocada só pro sul. 1.300 quilômetros, eu acho, para a cidade que ele foi, daqui do Rio. Ele se arrependeu, ele falou que não faz mais isso. Mas ele foi quase numa tocada só. Acho que ele parou uma vez só para comer. Coisa de maluco. Só que ele estava sozinho também, não tinha ninguém para reclamar por ele, né? Reclamar com ele de que a tocada estava demais. Ele achou que valia a pena. Então, assim, cara, eu acho que essas paradas, você não precisa nem programar, eu vou parar em tal lugar. Se conseguir programar, é legal, né? Porque de repente você conhece lugares diferentes a partir daí. Mas como sempre tem muito posto de gasolina e muita coisa pela estrada, nas oportunidades vai parando. Para a cada 2 horas que você não vai ter dor de cabeça, não. E aí, claro que isso tudo depende muito da moto que você está usando, né? Por exemplo, eu tive uma Twister que, pô, eu ia daqui pro Rio, 70 km, eu chegava lá às vezes com um pouco de dor no ombro. Coisa que eu não sinto na Teneré, porque a posição de pilotagem da Teneré é muito boa. Então, assim, hoje eu acho que as motos ideais para você viajar, o Tom falou isso lá também no grupo, eu concordo com ele, são as Custom e as Big Trails. Minha esposa filmando aqui. Então a Custom e a Big Trail são as duas melhores, cara. A Big Trail pela posição aqui de pilotagem, né, que você fica bem em pé. E as Custom basicamente a mesma coisa, parece que você tá no sofazão, né, normalmente. Então valeu muito a pena, cara. Então, turma, como sempre, deixe o seu comentário, diga aí o que você acha. Você que já fez viagem longa, eu tenho certeza que vários colegas aqui fizeram. Qual era a tática que você fazia para não chegar com a bunda doendo, para não chegar cansado, perna, esticar? A Teneré, né, pela possibilidade de você botar aqui o protetor de carenagem e você ter lá embaixo a pedaleira do protetor, você consegue também dar uma melhorada na posição. Então vale muito a pena, tá? E hoje a Teneré eu acho que é tida como uma das melhores motos para você fazer viagem longa, né? Tanto que eu conheço várias pessoas que têm motão e compram Teneré às vezes para fazer viagens aí para Argentina, países, Uruguai, países distantes assim, que sabem que é uma moto altamente confiável, econômica, palpa toda a obra. Então é isso, turma, diz a opinião de vocês aí, beleza? Diz as experiências, opiniões e tamo junto. É a gente, pronto. E se inscreve no canal, não se inscreveu ainda não? Então se inscreve aí, cara. Caraca, moço, ó, tem um cara aqui nesse canal, você aí que tá olhando mesmo, você já assistiu vários vídeos e não se inscreve, maluco. Caramba, desiste de não se inscrever. Você não já viu o que? Você tá amarrado ao canal? Se inscreve aí, tá? Valeu. Isso. Agora eu senti firmeza. Abração. Tchau. Cansei também.